Queridos, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu tenho uma mensagem para compartilhar com os irmãos, com os amigos. Mensagem que me chamou bastante atenção. E eu vou compartilhar essa mensagem, essa palavra de reflexão, possa edificar a sua vida. Que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, seu versículo 22. Que fala acerca que logo em seguida Jesus insistiu para que os discípulos entrassem num barco e fossem para o outro lado. Meu querido, essa é uma passagem para mim muito importante, o qual que eu trouxe para a minha vida, cotidiano, do dia a dia, porque esse texto, o contexto, ele vem que onde Jesus ele multiplicou os pães e os peixes. Muitos conhecem essa passagem. Então creio eu que os discípulos ele vinha maravilhado, ele vinha muito alegre por um grande milagre que Jesus operou, né? E logo em seguida é o versículo que nós lemos, o versículo capítulo 14, do seu versículo 22, diz que logo em seguida Jesus insistiu para que o seu discípulo entrasse num barco e fosse para o outro lado. Esse insistir pode ser também uma ordenância. Jesus ordenou que os discípulos entrassem num barco e fossem para o outro lado, ou seja, fosse para outra margem. Me chamou bastante a atenção essa passagem acerca de que ele insistiu que entrasse no barco e fosse para o outro lado. Então o texto vai dizer que enquanto isso ele ia despedir a multidão. Insistiu para que o discípulo entrasse no barco, né? Enquanto ele ia despedir a multidão. E o texto a seguir, os versículos a seguir, vai dizer que Jesus ele vai despedir a multidão, e logo em seguida que ele despede a multidão, depois que ele coloca, insiste que o discípulo entre no barco e vai para o outro lado, ele vai despedir a multidão, e logo em seguida ele sobe a um monte para orar. E o texto vai dizer que enquanto isso, o barco estava fustigado, ou seja, o barco estava sendo soprado pelo vento, as ondas se chocavam nos barcos e os discípulos estavam apavorados por aquela situação, o qual o mar se revoltou, o mar ele se levantou, o vento ele soprava e os discípulos estavam todos apavorados porque estava passando pelaquela situação, ou seja, estava preocupado, né? Então o que é que eu entendo com isso aqui? É uma mensagem que me chamou a atenção, porque Jesus insistiu para que o discípulo entrasse num barco e fosse para o outro lado. E aqui eu já paro e começo a analisar. Nós estamos numa caminhada. Nós estamos num barco, né? Em direção ao outro lado. Em direção a outra margem. Então, o que eu consigo entender aqui? Que nós vamos passar por tempestade. Nós vamos passar por luta. Porque nós estamos num caminho trilhando para a vida eterna. Jesus ele insistiu que nós entrássemos num barco. Porque a Bíblia vai dizer que não é nós que escolhemos Jesus, Jesus que nos escolheu. E muitas das vezes eu tiro por experiência própria. Jesus insistiu para que eu viesse entrar num barco, ou seja, vim para a presença dele. Jesus insistiu várias vezes com a minha vida e por várias vezes eu não quis. Eu tentei ainda estar buscando a felicidade nas coisas desse mundo, nas coisas que esse mundo oferece, nas coisas que esse mundo ele atrai para as nossas vidas. E Jesus ele vinha insistindo
mas eu corria de um lado para o outro e tentava ainda buscar refúgio nas coisas do mundo, mas Jesus insistiu, como o texto aqui ele vai dizer, que ele insistiu para que os discípulos entrassem num barco. Mas o que eu quero que você entenda, ainda vou continuar dando exemplo da minha vida. Eu continuei insistindo, mas no momento que eu entrei num barco, ou seja, barco aqui para nós é o que? A igreja, o templo é o barco. Então as coisas começou, o mar ele começou a ficar contrário, o vento soprava contrário. E muitas das vezes é assim que acontece. O vento está soprando contrário contra as nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos num preceito, nós estamos inseridos num plano, num projeto de Jesus Cristo. Como o texto ele vai dizer, que quando o discípulo entra num barco, né, o mar, a tempestade se levanta, o vento contrário se levanta, né? Então, essa é uma mensagem para edificar a tua vida. Por que você está passando por essa situação? Por que você está passando por essa tempestade? Por que você está passando por esse mar revolto? Por que o vento está soprando contrário? É porque você está inserido no projeto, você está inserido na ordenância, na ordem que Jesus te deu. É por isso que o mar está soprando ao contrário, né? Porque você está inserido nos planos, nos projetos de Cristo Jesus. Porque o projeto de Jesus era que o discípulo chegasse a outra margem, foi que o discípulo chegasse ao outro lado. E no versículo 28 vai dizer que Jesus, ele caminhando por sobre as águas, ele vai ter com os discípulos. E o discípulo fica fustigado, fica achando que é algum fantasma. E Pedro se levanta no meio do discípulo e diz: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus diz: venha. Imediatamente Pedro se levanta e anda por sobre as águas. Mas só que em um determinado momento, enquanto Pedro está olhando para Jesus, Pedro está com o olho fixado em Cristo Jesus, Pedro continua andando por sobre as águas. Mas no momento que Pedro ele tira os olhos, ele tira a visão de Jesus e olha para a tempestade, olha para o mar, olha para o vento, o texto vai dizer que Pedro começa a afundar. O que é que eu quero dizer também com isso? Não olhe para a tempestade, não olhe para o vento, porque o vento está soprando contrário. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, olhe tão somente para Jesus Cristo, porque Ele é autor e consumador da nossa fé, da minha, da tua fé. Então, esteja com os olhos fixados para Jesus, não para os problemas, não para as tempestades. E eu creio também nessa passagem que Jesus ele insistiu para que o discípulo entrasse num barco, para que Pedro lá na frente viesse provar o sobrenatural dele, o qual Pedro andou, caminhou por cima das águas, caminhou por sobre as águas. Então o que eu quero dizer para você também nessa manhã, que você vai caminhar por cima das tempestades. Só então somente continue olhando para Jesus Cristo, continue com seus olhos, né, em Jesus Cristo, que você vai caminhar por cima dessa tempestade, que você vai provar o sobrenatural do Senhor. Então essa palavra que eu tenho para edificação da tua vida nessa manhã, que Deus em Cristo vos abençoe.